Saiba Mais de hoje está começando. Lembre-se de dar o like, de compartilhar com os seus amigos nos grupos, indicar esse programa para alguém e também se inscrever no canal. Saiba Mais com o Pastor Ordônio, mais um episódio de perguntas e respostas, de acordo com as perguntas que vão chegando, inclusive as suas, né? Você pode deixar aí na mensagem, a gente vai passando para o pastor e ele respondendo. Se tem alguma pergunta que está incompleta, você talvez tenha até outra opinião sobre aquela questão, manda para a gente que a gente também traz aqui e aproveita e pergunta para ele. Pastor, tudo pronto para mais uma edição? Vamos lá, vamos continuar respondendo as perguntas conforme a gente sabe, conforme a Bíblia, hein? Nós estamos citando sempre a Bíblia para você. Pois bem, vamos lá. Em João capítulo 6, versículo 66, diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, ou seja, voltaram, e já não andavam com ele, com Jesus. Então Jesus chegou para os 12 e disse: quereis vós também retirar-vos? O que é que aconteceu? Alguns deles aí saiu, deixou ou permaneceu com... Como é que ficou nessa cena aí? Quando Jesus andava, quando ele andou na terra, ele sempre arrebanhou muitos discípulos. Todo mundo queria ouvi-lo, queria vê-lo. Então, dado a sabedoria que ele tinha de responder as perguntas que lhe vinham. Então, veja que naquele momento, ele deu uma mensagem muito dura, muito austera. E aí, os discípulos, mais de 5.000 pessoas saíram. E ficou apenas 12, os dele. Porque nós temos dois tipos de discípulos. Nós temos o discípulo escolhido e temos o discípulo atraído. O discípulo atraído foi aqueles que deixaram a Jesus e foram embora. Esses foram os discípulos atraídos. Mas nós temos os discípulos também escolhidos. Foi aquele que no capítulo lá em Mateus, quando ele saiu à beira do mar da Galileia, saiu escolhendo. Escolheu Pedro e João, escolheu André e saiu escolhendo os 12. Compondo naturalmente a sua comissão, que ele queria. Então os 5.000 foram embora, mas esses 12 ficaram. E Pedro, tomando a palavra naquela oportunidade, disse: Senhor, eles se foram porque esse sermão foi muito duro, muito austero, então eles não suportaram, e deixaram e foram embora. E Jesus Cristo repreendeu a Pedro, tomando ali a réplica, disse para ele: vocês também querem ir embora? Vocês querem ir embora? Podem ir, não tem problema. Mas aí Pedro, orientado por Deus, disse: para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então aqueles que se foram eram naturalmente os discípulos atraídos, como se você fosse para o Egito, era atraído pelas 3 pirâmides, ficava olhando. Você fosse para a China, era atraído pela muralha da China, 700 quilômetros parece de extensão. Você fosse para o Jardim do Éden, era atraído pelos 4 rios. Então, você fosse para o Egito também, era atraído pelo rio. Você fosse para a Inglaterra, era atraído a casa de Buckingham. Se você fosse para a Rússia, era atraído pelo Kremlin e tudo mais. Então veja que você ia, era atraído por isso aí, mas vinha-se embora. Você era um turista e vinha embora para casa, deixava para lá. Foi o que aconteceu com esses discípulos que deixaram a Jesus. Eles eram discípulos, mas eram discípulos atraídos e não escolhidos. 5, 6 minutos. Falta 4? 4 minutos agora no total. Agora. Pronto. Acredito que... Não, vamos lá, para mais uma, antes de eu fazer aquela última, que é por que ele é chamado de médico dos médicos. Aí o senhor não vai responder, isso aí fica para a próxima semana, né? Vamos lá, essa pergunta é minha. Epa, bem cuidado. Há uma passagem bíblica que diz que quem ama o mundo não é amigo de Deus, né? Não é, ou você ama a Deus e segue a Deus e busca ele e cria um relacionamento com ele ou com o mundo, né? No mundo, inclusive, jaz o maligno, não é? E ao mesmo tempo também tem outra passagem que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. De novo aí, não tem alguma coisa errada? Ou seja, a Bíblia está confusa, tem alguma coisa estranha aí. Como é que eu posso, num local, ver que Deus ama o mundo e ao mesmo tempo
que Deus odeia, ou que quem ama o mundo não está amando a Deus. Eu gostaria de entender isso melhor. Essa é uma questão muito polêmica que já vem do passado. Mas veja, quando Deus diz eu amo o mundo, quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Você já conhece o texto. Então, Jesus Cristo diz assim, não ameis ao mundo. Então, quando Deus diz eu amo ao mundo, está dizendo ele ama as pessoas. Quando Cristo diz não ame ao mundo, está dizendo as coisas profanas do mundo. Então, Jesus Cristo respondeu isso no capítulo 4 do livro de Mateus, quando ele disse ao diabo, ama só a Deus. Então, só Deus merece ser naturalmente amado. Há um erro muito grande entre os evangélicos, os cristãos evangélicos. Ele diz assim, eu amo um bolo, eu amo uma praia. Está totalmente errado. Cristo adoro. Cristo disse o contrário. Cristo não ama o mundo. E disse para o diabo, ama só a Deus. Então, esses dois amores aí, que quando Deus diz que ama o mundo, quando Cristo diz que não ama o mundo, não há nenhuma contradição. Basta olhar para o sentido exegético da palavra que a gente vai ver que a Bíblia é quem tem razão. Nesse caso, é o sistema pecaminoso que existe no mundo que deve ser odiado, e não as pessoas, né? As pessoas que fazem parte da criação, fazem parte do mundo, ou até mesmo o mundo, a natureza, o ecossistema, isso aí, Deus estava se referindo que a gente deve amar. Ele ama e a gente também pode amar. Porque a gente deve amar as coisas de Deus. A gente leva para o capricho naquilo que Jesus Cristo falou. Não ameis ao mundo. Quando ele está dizendo isso, as coisas profanas do mundo. Porque é o pecado. Se alguém disser que o pecado é ruim, ele está mentindo. O pecado é coisa agradável. Tanto isso é que foi através do pecado que Eva e Adão desobedeceram a Deus. Quer dizer, quando a Bíblia diz que se eles comessem daquela árvore, eles iam ser sabidos, iguais a Deus. Então, quando eles, naquele espírito ganancioso de ser sabidos igual a Deus, comeram. Quer dizer, desobedeceram. Então, não devemos colocar nada acima de Deus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pois bem, a gente está chegando à reta final de mais um episódio do Saiba Mais com o Pastor Ordônio. E a pergunta que eu tenho aqui, pelo jeito, não vai dar tempo para hoje, vai ficar para o próximo programa, que é o seguinte. Jesus também é chamado de médico dos médicos, mas que eu lembro não tem faculdade de medicina naquela época. Né? Havia o quê? Práticas de curandeirismo, mas no sentido do que está sendo colocado aqui. Se ele foi chamado de médico dos médicos, ele era médico, ele exercia medicina, ele era carpinteiro, como é que a gente pode ter uma posição melhor sobre isso? Ele vai responder, então, na próxima edição do Saiba Mais. Só pode dar uma palavrinha agora, agradecendo ao pessoal que está acompanhando. Olha, nós queremos agradecer a vocês que estão lá no outro lado, né? Qualquer tréplica que você queira colocar para a gente de volta, que o texto está truncado, está errado, qualquer coisa parecida, você coloca e a gente vai respondê-la de uma maneira mais abrangente, isto é, custa mais na resposta, porque nosso tempo aqui, você sabe disso, e o tempo é muito curto e a gente fica querendo alongar a resposta, mas não podemos fazer isso.